Bem-vindo ao podcast da Ponte de Amor Criança em Foco, um podcast criado para pais e profissionais que lidam com crianças e adolescentes com histórias difíceis. E hoje eu estou aqui com Cíntia Marques, uma psicóloga muito especial, não só porque é minha amiga, mas também porque é uma excelente profissional. E Sara Vargas, também minha amiga, para um bate-papo muito interessante sobre a teoria do apego. Cíntia, por favor, se apresente para nós. Obrigada, primeiramente, a todas vocês pelo convite, pela Pontes, para participar desse projeto. Para mim é uma alegria, uma satisfação fazer parte, não só porque eu sou psicóloga, mas falar desse tema é algo extremamente necessário e importante, e também porque soma-se a mim o fato de eu também ser pretendente à adoção. E isso me alegra muito poder participar de um projeto que tem a ver com essa perspectiva, das crianças que chegam para ser acolhidas, para fazer parte de uma nova família. E eu estou nesse momento aguardando a minha criança chegar, Então é uma alegria estar aqui. A gente é muito honrado e feliz por ter você como parte do nosso time. Obrigada. Meu nome é Cíntia, Cíntia Marques Alves, sou psicóloga. Sou filha do Sérgio e da Sandra, irmã do Flávio, mãe de Elis, Regina, que ontem fez 10 anos. Elis Regina é uma cachorrinha. Sou mãe de pet. Me formei aqui na UF, há 20 anos, e trabalho com psicologia clínica desde então. Atualmente atendimento prioritariamente de adultos, mas já fiz muitos anos de atendimento de crianças e adolescentes. Legal. Um excelente trabalho, inclusive, né? A gente é muito sua fã, assim, admira muito seu trabalho mesmo. Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que a Cíntia já foi psicóloga de uma das minhas filhas, que fez um excelente trabalho. Cíntia, querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós vamos falar sobre teorias de apego. O que é apego? Como que ele se desenvolve? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Sim. A ideia do apego nasce porque queriam se perceber, entender de que maneira que esses bebês, quando nascem, como é que eles se vinculam, Porque a ideia do apego tem a ver com vínculo. Como? Por que que esses bebês se vinculam com esses adultos cuidadores que estão ali perto deles? E aí os teóricos já há muitos anos atrás começaram, a pesquisar para compreender esse vínculo. O bebê, quando ele emite comportamentos para estar próximos desse adulto cuidador, e obviamente quando é bebê, prioritariamente de modo mais próximo à mãe, a figura materna ou aquela que substitui e faz a figura da mãe. Quando esse bebê emite comportamentos para estar próximo dessa mãe, ele faz isso puramente por aspecto biológico? Ele faz porque ele precisa do leite, por exemplo, porque ele tem necessidades fisiológicas? É isso que vincula o bebê à sua mãe? E quais são esses comportamentos? Então, as pesquisas começaram a ser feitas para responder essa pergunta, e a resposta é não. Os bebês não se vinculam com os adultos porque eles precisam de atender às suas necessidades que são fisiológicas. É óbvio que essas também precisam ser atendidas. Nós somos a única espécie que, se a gente for deixado na selva, no mato, ou em qualquer lugar, a gente não sobrevive. Verdade. Diferente do cachorrinho, diferente do macaquinho, que às vezes, quando é deixado, o filhote é deixado pela sua mãe, pode ser que ele sobreviva e ele consiga ali, ter estratégias para sobreviver. O bebê não. Então, o bebê ele se vincula porque ele precisa de atendimento das suas necessidades fisiológicas. Então, manutenção de temperatura corporal, ele precisa se alimentar, ele precisa ser trocado, porque ele tem xixi e cocô que precisam ser trocados, porque ele tem dores, desconfortos, mas ele também se vincula porque faz parte do desenvolvimento cerebral desse bebê aprender estratégias, aprender habilidades, aprender sobre relacionamentos ainda enquanto é bebê. Então, esses traços de apego que a gente já começa a perceber logo desde o nascimento, eles são importantes para fazer com que esse cérebro da criança se desenvolva bem, tenha esse processo de maturidade adequada, tanto para características cognitivas ao longo da vida, intelectuais, quanto também para aspectos socioemocionais. Então, vai depender de como é essa vinculação com esses adultos, de que maneira que esses adultos se vinculam a esse bebê, para que esse bebê se desenvolva de modo saudável, no seu âmbito mais geral possível. Tá? Então, quando a gente fala de comportamento de apego, nós estamos falando o que esse bebê vai fazer logo no início. Ele não fala ainda, ele não conversa. Esse bebê vai chorar,
Ele vai sorrir, daqui a pouco ele consegue sorrir. Esse bebê, ele vai esticar o bracinho quando ele conseguir. Ele vai fazer algum contato visual. Enfim, ele vai emitir sons, porque é isso que o bebê tem no início, e ainda com pouca mobilidade de corpo, mas ele vai emitir respostas que fazem com que, então, esse adulto se aproxime dele de maneira consistente, de maneira responsiva, porque isso é importante para a construção de apego. Esse adulto, ele precisa estar constantemente presente e percebendo de modo sensível quais são essas necessidades que esse bebê tem. Porque esse bebê pode estar aqui ao meu lado, e aí eu vou usar uma situação então mais atual, né? Celulares. O bebê pode estar aqui ao meu lado, então eu estou presente ao lado dele, mas eu estou aqui no celular o tempo inteiro. E esse bebê tá me pedindo alguma coisa Às vezes ali. até mamando, né? Mamando, No peito, justamente, né? esse Em contato. tempos atuais, às vezes esse adulto ele está presente, mas ele não está responsivo de maneira sensível às necessidades do bebê. Quando esse bebê, então, ele começa a perceber como são essas respostas, essa presença desse adulto, ele começa a criar ali dentro da cabecinha dele, que ainda ele não sabe falar, ele não tem uma compreensão verbal como nós, mas ali antes do comportamento verbal dele, ele já consegue fazer através das suas sensações, desses aspectos sensoriais, ele já começa formulando ali na cabecinha dele sobre quem ele é, como a vida é. Essas pessoas respondem a mim? Quem é esse? Quem é essa? Posso confiar ou não posso confiar? Quando eu tenho dor, desconforto, quando eu estou em alguma situação de angústia e sofrimento, tem alguém por mim? Então, essas noções, que agora para a gente adulta a gente vai elaborando na linguagem dessa maneira, por características sensoriais, esse bebê ele já começa a formar essa historinha na cabeça dele. E a gente vai perceber que isso vai ser importante porque ao longo da vida, esse bebê vai crescendo, então ele se torna uma criança, um adolescente, ele vira um adulto. E o que a gente já sabe por essas pesquisas? Esse padrão de funcionamento que o bebê aprende nessas primeiras relações de apego que ele estabelece, é possível que ele generalize para toda a vida e essas relações futuras ele pode responder, reagir, se relacionar com as pessoas pelas aprendizagens que ele teve com essas relações iniciais lá com os seus cuidadores. Então, isso é muito importante. Muito importante, porque então é possível que a gente veja, então, quando nós atendemos adultos, e nós vamos tentar entender, analisar, né? Como que esses adultos estabelecem os relacionamentos amorosos, por exemplo, as relações com os amigos. E se a gente vai caminhar um pouquinho pela história da pessoa, é muito possível que ele construiu uma relação de apego lá atrás que não foi tão segura, que não foi tão consistente, que não foi tão saudável para ele. E aí ele leva esses padrões, porque é um modelo, lembra que eu falei? Vai criando uma historinha, né, na cabeça. E essa historinha vira um modelo de funcionamento que pode ser facilmente generalizado para a vida adulta. Então, quais seriam os estilos de apego? Quais são os tipos de apego que ele pode desenvolver que depois ele vai reproduzir ou buscar nas suas relações? Ok. Os tipos de apego, então, nós vamos falar de um apego seguro e de apegos inseguros. Isso pautado, então, nas pesquisas que foram feitas para tentar compreender, então, essas respostas que esse bebê vai dando a partir da relação com o cuidador. Obviamente, aquilo que a gente espera é que a criança desenvolva um apego seguro. Um apego seguro, então, é aquele em que a criança ela passa a compreender que tem um adulto que é responsivo, que é sensível, que é presente, né? Que é um adulto confiável, que diante das necessidades desse bebê, esse adulto está ali para atender. Então, esse apego seguro faz com que esse bebê desenvolva senso de autonomia, de independência, de confiança, né? Ele até sabe que esse pai às vezes se ausenta, que essa mãe se ausenta, mas o processo responsivo e consistente faz com que esse pai volte. Né? E aí, em outro momento, esse bebê entende que ele vai ali, mas ele volta, e eu vou ser atendido. Então, isso é extremamente importante para duas questões, tanto para a relação de intimidade, quanto para a construção de independência. Eu aceito, eu sei pedir, e eu aceito receber, porque tem alguém aqui que me oferece isso que eu peço. Quando eu peço, alguém me oferece.
Né? Então, para relações de intimidade, isso é ótimo, porque na minha relação a dois amorosa, por exemplo, vai depender disso também. Eu dou conta de pedir quando eu quero alguma coisa, ou eu fico esperando que o outro adivinhe, né? Ou eu me ressinto com o outro porque o outro não adivinha o que eu quero. Então, esse bebê ele vai construindo essa historinha, essa narrativa de que eu posso pedir, porque tem. Então, isso é bom para a intimidade, mas isso também, uma relação de apego seguro é bom também para a independência. Por quê? Porque vai se construindo nesse bebê noções de autonomia. Eu estou aqui não para criar dependência. Sim. Né? Nesse bebê, o adulto ele está ali sendo consistente, não para criar dependência e fazer com que essa criança entenda que se não tiver um outro ao lado, essa criança não faz nada. Vai se construindo também autonomia. Então, isso é um resumo breve do que é um tipo de apego seguro que é o mais interessante. A autoestima também, nesse momento, é formada, sim, né? autoestima, né? Porque autoestima tem a ver com quanto que eu me dou valor. O quanto que eu aprendi com o outro, e a gente é formado, a gente é construído pelo olhar do outro também, o quanto que esse outro lá atrás, adulto, ele me mostrou na relação comigo, que eu valho a pena, que eu sou amado, que eu sou querido, que a despeito dos meus comportamentos, que às vezes não vão ser bons, esse outro tá aqui comigo. Então, isso é construção de autoestima. Né? Então, esse primeiro tipo, que é o ideal, tomara, né, que a gente consiga fazer isso, e que bom que todo mundo tivesse construído relações de apego seguro. E os demais, então, é o que a gente chama de apego inseguro, que eles foram divididos, então, em 3 tipos. O tipo ansioso, o tipo evitativo e o tipo desorganizado. O tipo ansioso é fruto daquelas relações em que são um pouco instáveis. Então, tem hora que tem um adulto que está ali e ele responde, e ele oferece aquilo que o bebê precisa, mas às vezes esse adulto não está. Ou às vezes ele está, mas ele não responde. Ele não é responsivo às necessidades dessa criança, né? Então, isso cria uma ansiedade nessa criança, porque ele está sob esquema, a gente usa um termo, né, na terapia comportamental, ele está sob esquema intermitente. Tem hora que tem hora que não tem. Tem hora que eu choro e alguém vem e me limpa. Mas às vezes eu tô chorando aqui tem horas e ninguém vem. Eu tô com fome e alguém me oferece comida, mas tem hora que não. Então, isso cria uma ideia para esse bebê, e futuramente criança e adulto, de que as relações são instáveis. Eu não posso confiar. Mas eu quero, porque eu tenho necessidade. Lembra disso, a gente é um ser de necessidades, de falta. Então, eu preciso ser atendido. Eu quero, eu desejo muito essa intimidade, eu preciso disso, mas esse outro me deu a ideia de que não é tão confiável. Ele pode estar, ele pode não estar. E isso cria uma ansiedade, então, nesse tipo de apego. O segundo tipo de apego, que é o evitativo, ele é fruto principalmente de relações de negligência. Essas relações de negligência são aquelas, então, em que existe a falta do cuidado. É o que eu disse. Às vezes até está, mas não olha, não presta atenção, né? A criança, ela tá alimentada? Ela tomou banho? A roupa dessa criança tá servindo ou tá apertada? Essa criança tá chorando e ela leva a mão de vez em quando aqui na etiqueta e eu não sou responsivo para colocar a mão e ver e falar, gente, tá pinicando. Porque etiquetas tem uma coisa que eu não sei para que serve, é a etiqueta na roupa. Né? Só pra incomodar. Só pra incomodar. Mas o bebê não sabe dizer que tá incomodando. Tire a etiqueta, mamãe, porque isso me incomoda. E às vezes não tem esse adulto responsivo, né? Então essa negligência, ela vem tanto em aspectos fisiológicos, uma negligência, então, para atendimento das necessidades fisiológicas, quanto também para as necessidades emocionais. Sim. Quanto que esse pai consegue chegar perto, essa mãe consegue chegar perto e ser carinhoso e ser amoroso e colocar no colo e olhar nos olhos dessa criança e usar um tom de voz que é adequado para essa criança. O quanto que esse adulto consegue, inclusive, pôr firmeza, colocar limite nisso que precisa, mas de uma maneira amorosa, que é possível, né? E é preciso que seja feita. Então, o negligente é aquele que não faz esse tipo de intervenção, de contato. Quando ele não faz, cria-se, então, uma narrativa na cabecinha dessa criança de que eu não vou nem demonstrar que eu tenho necessidade. Não Então, eu faço... Né? Eu preciso, mas eu não posso precisa, mostrar. Assim, não adianta. Não adianta. Pra que eu vou falar
que eu quero um abraço? Pra que eu vou falar que eu preciso de alguma coisa de ajuda? É o bebê que não chora. É o bebê que não chora. Que E a aí gente pensa que ele é bonzinho. Isso. É justamente, são as crianças quietinhas às vezes, né? Obviamente nem toda criança quietinha ela veio de um lar negligente, Sim. mas aquelas crianças às vezes que não dão trabalho e que são muito e que são vistas de maneira com muito orgulho pelos pais, mas às vezes o não dar trabalho pode ser uma criança que desistiu. E uma hora isso vai explodir. Vai explodir. E é o que tem um termo que a gente usa que é o desamparo aprendido. O desamparo aprendido eu tô diante de um contexto ruim, inadequado, já pedi tantas vezes de diversas formas e não fui atendida e eu não saí dessa situação, que eu chego no momento que então eu paro de pedir. Eu me lembrei, Cíntia, desculpa te interromper aqui, daquele estudo que eles fizeram com os órfãos da Romênia, né? Onde eles chegavam em orfanatos que tinham centenas de crianças, de bebês, e havia um silêncio, assim, terrível, né? As crianças não choravam. Então, é por causa disso, Sim. porque eram Vou chorar pra quê? poucos cuidadores para muitas crianças, não dava para atender todo mundo, então o cuidado era negligente, né? Negligente, né? E é o desamparo aprendido. Eu vou chorar pra quê? Eu vou pedir pra quê? Então, essas crianças crescem e a ideia, então, construída de apego é: eu até preciso de intimidade, não sei se preciso, mas não quero. Uhum. Não quero. E aí, então, cria-se uma ideia muito de autossuficiência, de que eu dou conta, né? Pessoas que são emocionalmente retraídas, porque para que eu vou demonstrar para o outro? Por que eu vou, né? Vulnerabilizar, né? Não vou verbalizar, porque esse outro ele não está disponível, ele não é consistente, ele não é confiável. Então, esse é o evitativo. O desorganizado é um mix disso tudo. Mas ele se agrava, porque ele é principalmente proveniente de lares em que existem maus tratos. Tá? Então, vínculos já desde o início dessa criança, no qual as relações de cuidado, a maneira como esse adulto chega na criança para satisfazer, quando satisfaz, é gritando, é batendo, né? É ignorando, é criticando, é xingando, porque isso é uma realidade, infelizmente, de muitas situações, né? Então, situações que são de maus tratos, e aí a gente pode pensar abusos dos mais diversos tipos, né? Então, essa criança, ela até entende que seria aquele a ter que oferecer o que ela precisa, mas é uma criança que vai crescer, inclusive, com medo. E aí é o que a gente pensa, é o que a gente sabe, né? Se uma criança cresce com uma ideia de medo, é uma criança hipervigilante, é uma criança que está em situação de ameaça constante. E em situações de ameaça, ali não é uma condição de aprendizagem, né, de desenvolvimento adequado intelectual, socioemocional. Então, essas pessoas, né, que são frutos desse apego desorganizado, são as pessoas que a gente vê com mais desregulação emocional, mais instáveis emocionalmente, né, que vão para as relações de adulto e é muito difícil para o outro, inclusive, se relacionar com ela, porque é essa aprendizagem desorganizada, instável, que ela leva para as relações, então, de vida adulta que ela estabelece. Inclusive, ela apresenta comportamentos que são muito inadequados, né? Sim, de Desde a risco. infância, né? De risco e tal. Sim. E, Cíntia, me diz uma coisa. É possível mudar esse estilo de apego ao longo da vida? Sim, e que bom que é possível Que mudar, bom. né? Que bom. Nós temos um conceito também que é da neurociência que fala sobre plasticidade neuronal. Plasticidade é a capacidade, então, do meu cérebro, de regiões do meu cérebro, ir se adaptando a alguma coisa e tomando funções de outras que perderam funções, em alguns casos de lesões, por exemplo, né? Mas é essa maleabilidade que o nosso cérebro tem para ir se adaptando. Isso nós temos. Agora, para isso acontecer, é preciso que mexa em contexto, em ambiente. Porque como que eu vou criar, então, uma criança que está inserida num contexto de apego desorganizado? Como é que essa criança vai mudar o jeito dela pensar sobre si, sobre o outro, sobre as relações, se ela só conhece esse ambiente? Então, ela precisa ser inserida num outro. Ela precisa ter uma avó, uma tia, ela precisa de uma escola que é responsiva às necessidades dela. Ela está dentro de um contexto religioso, por exemplo, então ela precisa de pessoas ali perto que façam isso também, né? Isso é possível, essa mudança se dá desde que esses ambientes eles sejam também modificados. Tem uma frase da Karen Purvis que eu gosto muito, né? Que ela fala que feridas causadas por relacionamentos, elas são ressignificadas por meio de novos relacionamentos. É isso que você está falando, justamente. né? Legal. E sabe que é aí que eu vejo o poder da adoção, né, gente? Enquanto que essa nova família vai poder
ressignificar essa história junto com essa criança, né? Sim, e uma coisa que é importante quando você traz a história da adoção, né? Nesses contextos, então, tipos de apegos diferentes, é óbvio que essas crianças que são destituídas do poder, né, da paternidade primeira, elas não vêm de um contexto no qual o tipo de apego seguro foi construído e ele está muito sólido, né? Então, quando elas chegam, seja num acolhimento, numa família acolhedora, né, ou na casa, enfim, da família que vai adotar, possivelmente essas crianças chegam com marcas de apego inseguro. E aí, realmente, a importância dessa nova família ser uma família que tenha esse trabalho, né, de autoconhecimento, primeiro esses adultos, então, para tentarem reconhecer em si como que eu me relaciono, eu aprendi o quê nesses meus relacionamentos ao longo da vida, com pai, com mãe, para que eu me torne, então, um pai e uma mãe atento, consciente da forma como eu me comporto, né, da maneira como eu estabeleço relacionamentos, porque essa criança que está chegando, com esse cérebrozinho todo maleável ainda, né, vem de um contexto ruim, mas ela está ali dizendo, estou pronta para aprender, estou pronta para reaprender. Né? E aí, esses modelos, então, que são essa nova família, é uma família que precisa realmente cuidar para que não só ensine para a criança novos modelos de apego, mas também aprenda com essa criança a ser um vínculo diferente, talvez, do que era anteriormente em outras relações. Porque com risco até de revitimizar essa criança, né? De repetir erros nesse sentido desse apego, de desatender em algumas formas, porque a gente está falando que às vezes não é sobre não estar presente, né? É sobre estar presente, como eu faço esse cuidado, como eu ofereço esse cuidado. De que maneira que eu respondo. E é por isso que a gente entendeu a importância dessa temática estar no nosso curso preparatório para postulantes à adoção, né? Fica a dica para quem está nos assistindo aí, que são de outras cidades, né? Para inserirem essa temática na preparação dos postulantes. Sim. E uma coisa só rapidamente, né? Que é importante observar também. A forma do apego que o pai e a mãe vai ensinar, né? Que vai disponibilizar para essa criança, também sofre influência das características da criança. Do temperamento da criança. Então, por exemplo, crianças que são mais amáveis, nós temos um traço do temperamento que é a amabilidade. As crianças que são mais docinhas, mais meigas, mais queridas, né? No trato com o adulto, é muito mais fácil essa criança ter em volta dela um adulto responsível. Sensível, né? A necessidade dela. Por quê? Porque é fácil se relacionar com uma criança que funciona bem, né? Que é mais saudável, vamos dizer assim, né? Uma criança que é um pouco mais opositora, uma criança que às vezes é um pouco mais chorona, uma criança mais ansiosa, isso produz mais trabalho. Se dá mais trabalho no dia a dia, é mais fácil esses pais também emitirem comportamento que os levam para um tipo de apego inseguro, ou evitativo, ou ansioso. Então, estar atento a isso também é importante. A gente vê muito isso dentro de casa, às vezes pais, eles, obviamente, porque são pessoas diferentes com filhos diferentes, mas o estilo de apego às vezes é diferente. O estilo de apego que a mãe, por exemplo, tem com a criança A é diferente da criança B, porque tem a ver com a diferença das crianças. Então, nem pensar em comparar o filho que acabou de chegar na adoção com aquele sobrinho que foi sempre amado, cuidado, desejado. Planejado naquela família desde o início, sim. E eu fiquei pensando também o quanto, eu acho que é importante a gente falar que para esse apego acontecer e para essa figura de cuidador acontecer com tanta qualidade, nós precisamos mesmo de uma rede, né, Cíntia? Porque depositar isso só na mãe, nessa mulher, né, que vai dedicar exclusivamente esse tempo e cuidado, com essa qualidade que precisa, esse nível de identificação com o bebê, de cuidado, de atenção, de olhar, e junto ao esgotamento físico dessa mulher, né? Então, ali no caso de um bebê, né, que é uma mulher que acabou de parir. E mesmo a mulher na adoção, né, a gente fala do nascer, ele pós a adoção chegar, essa criança, essa mulher também, às vezes ela é sobrecarregada, né, para poder cuidar, dar banho, fazer tudo que tem que fazer, e ver essa criança, subjetivar essa criança, e fica muito sobrecarregada. Então, nós precisamos que a rede também de família, uma rede extensa, esse pai, né, enfim, tios, a família como um todo, ofereça para essas pessoas, para esses cuidadores primários, uma estabilidade também emocional e física para ela poder oferecer isso com qualidade, né? É isso. Os adultos também precisam ser cuidados, né? Para eles conseguirem cuidar de maneira efetiva. Justamente. Uma coisa que eu quero até compartilhar aqui com quem está nos assistindo, é muito legal
ver isso lá na Pontes de Amor, porque a gente lida com histórias extremamente difíceis, complexas, mas nós mesmos somos uma rede de apoio, uma apoiando a outra, né? E isso é tão importante, porque se não fosse assim, o nosso serviço seria muito mais pesado, a gente ia precisar muito mais de terapia, né? Então, realmente, essa rede de apoio é muito É importante. necessária, Muito ela é importante. necessária. E assim, infelizmente, a gente sabe que não é uma realidade de Sim, muitas famílias. sim, É da verdade. maioria. Né? Muitas Da maioria. famílias, da maioria das famílias, às vezes, não tem essa rede de apoio É. e, infelizmente, a sobrecarga é na mulher, Sim. E né? é Na muito- mãe. E aí ela não consegue, às vezes, Consegue. se ela tiver que administrar tudo, É. né? A gente tá Consegue. falando fica um peso para muitas mães, né? De você tem que ser perfeita e dar tudo para esse bebê. Mas a gente sabe que é possível mesmo, impossível a mamãe oferecer tudo que que o bebê precisa, se ela não tiver o que ela Bem, também precisa para ela Justamente, também. é. É muito importante, se você que está nos assistindo mora numa cidade ou perto de uma cidade onde há um grupo de apoio à adoção, que você procure esse tipo de apoio. Porque os grupos de apoio à adoção são um ambiente muito rico para que a gente tenha uma rede maior de apoio que nos entende. Porque muitas vezes nem a nossa família extensa entende a realidade que a gente está vivendo, né? Sim, sim. E até para troca de experiências, né, esses grupos, porque o fato também de se sentir pertença, ainda que nos problemas, né? Eu vou num grupo de apoio, eu conto da minha dificuldade, tem outra mãe que está contando a mesma dificuldade, e aí, né? Ai, meu Deus, então eu não sou. Não é Né, só não lá em é casa. comigo, não é só lá em casa. Isso também é muito terapêutico. Muito, a gente ouve isso verdade. muito, né? Isso é muito terapêutico, É porque verdade. aí eu brinco assim que quando vem o positivo no exame de gravidez, pensando nas mães por biologia mesmo, vem a culpa. Não é nem quando nasce o filho, é a hora que vem o exame positivo, porque aí a mãe fala assim: meu Deus, tomei cerveja ontem, e agora já tô grávida, né? E eu tava num restaurante e comi salada, e essas coisas, né? E agora isso vai ter problema, né? Então, assim, a culpa já vem muito facilmente nessa mãe. Sim. Então, ela ter esse espaço no qual ela consegue tirar um pouco de si essa responsabilização por problemas, ou entender que não é culpa, né? Eu estou em dificuldades, eu preciso de Sim. ajuda. Sim. Eu estou num barco que tem inúmeras outras mulheres também Sim. navegando com dificuldades, então isso facilita muito com que ela, nessa interação com o bebê, ela se torne uma mãe um pouco mais responsiva, mais amável, né? Mais protetora. Eu vou usar o Winnicott, né, que Aham. fala da mãe suficientemente Isso. boa, né? Então, não são mães perfeitas, são mães suficientemente boas, né? Que elas vão oferecer para esse bebê o que ele O que ele precisa, precisa. a partir também dessa identificação, mas também de toda uma rede que ela também vai precisar ter para oferecer o que ela Eu me que ela lembrei pode. aqui que, se você quer ouvir um pouco mais a respeito disso, quer estudar um pouco mais a respeito dessa temática, o curso preparatório para postulantes de adoção da Pontes de Amor, ele está disponível, né, numa parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, ele está disponível em EAD nessa plataforma do TJMG. É só você colocar lá no Google Adoção TJMG, você vai encontrar o curso de 2025. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Esse curso ele é aberto, qualquer pessoa que quiser fazer pode fazer, então fica aí o convite para você. Cíntia, querida, quanta riqueza de conhecimento compartilhado. Eu queria agora te dar um espaço para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Tá. E aí, então, né, um pouco de resumo disso que a gente conversou, principalmente para você, então, que é pai, que é mãe, que é cuidador, né, que está no front, né, dessa batalha que é educar, que é criar, que é construir um ser humano saudável, justo, adequado. Busque ajuda. Esteja, como a Sara disse, né? Esteja participando de grupos de apoio, vá procurar a sua rede. Se dentro da sua família ampliada, se esse espaço ele não aparece, procure na sua cidade, procure então, inclusive fora da sua cidade. Nós temos hoje com os atendimentos online, isso ficou muito tranquilo, né? De você receber a ajuda de profissionais, às vezes, que não estão na sua cidade. Porque às vezes a sua cidade, não sei, é pequena, não tem profissional, enfim, né? Por inúmeros motivos. Mas procure uma rede de apoio. E não só essa rede de apoio
de amigos, de pessoas à sua volta, mas profissionais mesmo. É isso que eu quero dizer, verdade. profissionais, Sim. né? Profissionais da saúde. O adoecimento nas mães, principalmente, é muito É grande. O verdade. índice de adoecimento materno é muito alto. Então, mãe, cuide-se, né? Cuide-se para que você consiga fazer isso que é criar um filho, né? Uhum. Cíntia, muito obrigada por tudo que que agradeço. você trouxe, uma conversa tão rica, aprendi muito, muito, sempre aprendo com você. Sara, obrigada também por participar. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Compartilha, curta e siga nosso Instagram, Pontos de Amor, siga o Instagram do famílias.raras, que é o nosso parceiro nesse podcast. Nós estamos, então, no Spotify, no YouTube, e até a próxima.